essa é a vista que você tem ao acordar. Olha esse pôr do sol aí, que maravilha, hein? E o canal Viagens de Ariel já está na estrada novamente. Vamos lá, curtir o Réveillon, meus amigos, brindar o ano que se vai e desejar um novo ano de muita coisa boa para todo mundo. Vou mostrar para vocês agora um lugar bem bacana, bem interessante, mostrar como é o Réveillon, ou como é qualquer dia de quem prestigia locais assim, cidade pequena, interior e na beira da água. Muita água vai ter ali no local que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então vai deixando o like já, se inscreva no canal, acione o sininho, assim você não perde as novidades daquilo que acontece por aqui. Tem novidade hoje, hein? Falar em novidade, hoje vai ter o primeiro vídeo com o nosso drone novo do canal. Fizemos um teste com ele, é verdade, mas hoje teremos um vídeo, então, já utilizando essa nova aquisição do canal, o drone. Então bora lá, hoje o dia tá muito quente, um calorão, dia 31 de dezembro, final de ano, hora de fazer a festa e, claro, documentar tudo e mostrar pra você. Daqui a pouco eu conto o lugar que é e os detalhes, tá bom? Vem comigo, vem conosco, hein? A festa está garantida e você, claro, vai acompanhar tudo por aqui. Canal do YouTube Viagens de Ariel, seja bem-vindo. E o local esse fica no município de 15 de novembro. E esse aqui é o trajeto que chega até a cidade, para quem não conhece. Quem chega ao município de Ibirubá pega a esquerda ou direita, depende do lado que você vem, e vai então sentido 15 de novembro. E aí a estrada é essa, estreitinha, mas muito bonita. Um visual realmente interessante. Ali em 15 de novembro, também, para quem não conhece, é um local onde temos a barragem, muita água e muitas pessoas que ali residem e outras que passam as épocas de veraneio, épocas de verão, de calor, ali naqueles locais. Então vem comigo, sem dúvida, vale muito a pena. A beira da água é sempre aquele clima especial, bastante interessante, e eu vou mostrar tudo pra você. Vem cá, vem comigo. E aqui anda-se alguns quilômetros, poucos quilômetros, e chega-se ao pequeno, porém belo município de 15 de novembro. Olha só, bem pacato, porém bem bacana. Quem sabe em outro vídeo eu faço um apanhado mostrando mais coisas dessa cidade. É a capital das águas aqui da região. Bem bacana. O legal aqui de 15 de novembro, ou uma das coisas legais aqui da cidade, é que conforme você vai andando em um trecho todo asfaltado, né, diga-se de passagem, você já vai vendo os trechos com água. Ali ao fundo já começa a aparecer a água da barragem. Muita água realmente, choveu bastante nos últimos tempos, então acredito que esteja bastante cheia. E cada local com as casas, moradias, tem sempre uma entradinha de estrada de chão assim que leva até o local. A nossa é mais adiante. Você que mora em cidade grande e não conhece o interior mesmo, é assim que funciona, né? Até tem asfalto, mas bastante do trecho é feito em estrada de chão. Uma bela imagem ali ao fundo então da água da barragem. Barragem do Passo Real. Eu falei todo asfaltado, mas tem um trechinho também de calçamento, olha só. E aqui chegamos então ao nossa entrada, como eu falei, né? Cada entrada dessas que passamos leva a um local diferente. Essa aqui é a entrada então com estrada de chão, que vai levar ao local onde vamos passar o Réveillon, deixar para trás o ano velho e comemorar com certeza um ótimo ano novo, num local assim, com pessoas que você gosta, com amigos, com a família, sempre muito legal. Olha só,
Estradinha realmente de interior para conhecer esse local maravilhoso. Vamos lá! E aqui estamos, primeira imagem da água. Olha que maravilha, que visual, hein? Que show! E tem mais, fica no vídeo que vai ter muita coisa bacana. Então é isso, olha que lugar fantástico. Muitas pessoas por aqui, inclusive. E olha quanta água. Realmente as chuvas deixaram a barragem bastante alta. Na chegada já o passeio de barco, olha, barco não, lancha, olha só, hein? Vamos lá, vamos conhecer essa água aí novamente, reconhecer a água. Ei, que maravilha, dá uma outra câmera aí, João Vitor, dá um tchauzinho. Aí o João Vitor no caiaque, olha só, primeira vez já pegou jeito, já tá em alta velocidade, hein? Ele só olha pra ela e já sabe a vida. Bate ela. E aqui nessa região funciona assim, né? Réveillon é sinônimo de acampamento, olha só. Que maravilha! E tudo em frente à água. Essa é a vista que teremos ao amanhecer do dia 1º do ano. A noite já vem chegando, alguns jet skis ainda na água. E é isso, um Réveillon que realmente vale a pena. O carro tá jogando. Futebolzinho, barracas montadas, aquele som tocando. E a imagem é essa. Pensar que esse lago é artificial, olha só. Tudo isso aqui era terra, foi inundado então. E aqui é só uma pequena parte, é enorme. Vai de 15 de novembro até ali no Salto do Jacuí. É realmente muita água. Trazendo de forma artificial essa beleza que se criou por aqui, olha só.
Praticamente uma praia. E dali, ano novo chegando. Aí as máquinas para diversão, olha só. Esse aqui ficou sem bateria, não deu para acelerar. Aí mais um caique. E as barcos e lanchas. E dele, Réveillon! Que venha um feliz ano novo, com certeza. A noite cai e o futebol continua, olha só. Quem é o craque do time aí? Opa! Ô, tem mais? Tem 7 canetas nele, 2 chapéus e nele eu dei uma caneta e um chapéu. Tá aí. Tem vários craques aí, ó. Esse lugar aqui é fantástico. Quero falar com o Pingo agora, que está aqui me recebendo hoje para passar o Réveillon aqui nesse lugar sensacional. Pingo, me fala por que tu tá num lugar desse? O que tem de bom aqui? Bah, isso daqui vem desde criança, cara. Quando eu era pequeno, eu acho que eu devia ter entre 6 a 7 anos. Nós vinha com o meu pai. Ele faleceu já agora. Eu devia ter praticamente 12 ou 13 anos quando ele faleceu. E o Pastoreal marcou, porque a gente vinha quando era pequeno para cá. A gente vinha no camping na Serra da Aurora, e hoje ele tá em trâmite de licitação ali para ver se vão reabrir novamente. E isso criou raízes aqui no Pastoreal, porque além de a gente vir uma vez por ano para fazer uma recreação, que era que nem hoje a gente ir para a praia. Quem conseguia vir aqui para o Pastoreal era a maior alegria. Isso era marcado por meses, era planejado para conseguir passar um final de semana aqui no Pastoreal. A gente vinha no camping da Serra da Aurora. E com isso fez com que a gente marcou muito a nossa infância, e a gente vem cada ano aqui para dentro da água, para o Pastoreal, né, para tipo, curtir o final do ano, ou acampar, trazer os filhos. É um lugar mais próximo que a gente tem, e fez com que a gente criou raízes nesse lugar, que é o Pastoreal, localizado aqui no município são vários, ele abriga água em vários municípios, mas principalmente localizado aqui onde é que foi mais desenvolvida a parte turística, aqui no município de 15 de novembro. Os governantes locais aqui incentivaram bastante aqui o turismo e a infraestrutura que foi criada ao redor do Pastoreal, com casas que o pessoal investe aí, passam temporadas, e também tipo, praticamente eles já estão estabelecendo residências aqui na orla do Pastoreal. Cada vez que eu venho pra cá tá mais bonito, né? Tava vendo hoje, até eu falei antes, a parte anterior do vídeo, tu vem vindo, tu vai vendo coisas diferentes. Eu, da tua história, não conhecia até essa história do teu pai, novidade agora. E então quer dizer que pelo passado já vindo pra cá, poder passar bons momentos aqui. O que mais marcou na vida das pessoas, assim, tipo, quem vinha para o Pastoreal antigamente, ou vinha para o camping da Serra da Aurora, é isso. Se você rodear aqui na orla, que tem da Serra da Aurora, são várias propriedades, o pessoal investiu aqui, são filhos de
que os pais são filhos do que os pais traziam aqui para passar fazer uma recreação aqui dentro do pastoreal. E o que aconteceu? O pessoal começou a fazer loteamentos, fizeram uma infraestrutura bonita e cada ano está evoluindo mais essa parte do investimento aqui das casas na orla do pastoreal. Está ficando cada vez mais bonito, mais organizado, mais lindo, assim, é bem fantástico o que está acontecendo aqui no pastoreal hoje. Nós passamos 3 anos aqui com seca, o nível do pastoreal aí ficou muito baixo, a parte de investimento de terrenos também caiu um pouco, deu um pouco de crise aí, mas assim, cada ano tu vê que o pessoal investe, gosta mais do pastoreal, e cada vez vem mais para cá. Tem mais moradores cada ano aqui ou tá já estagnado? Tem espaço para comprar, se quiser comprar? Não, tem cada ano alguém cria um novo loteamento aí, cada vez é desenvolvido mais. Apesar que todas as cidades são lindas, né? Mas assim, o que chama atenção tipo, o que me chamou para cá é mais assim o que marcou para nós. Hoje estava a minha irmã, a minha mãe ainda que está viva, e eles amam esse lugar, eles amam a água, né? E aí faz com que a gente sempre criou raízes assim e gosta de desligar um pouco da gente, do mundo que a gente está vivendo hoje e vem para cá para se desligar nesse vucu-vucu que tem o mundo hoje. O dia a dia, né? O dia a dia que te deixa aí meio nervoso, meio agitado e assim o cara consegue criar um pouquinho de paz aqui, sabe? E o que mais chama atenção, natureza, água, em si, água, a água deve ser o top aqui, ó. A parte que mais chama atenção. Nós temos hoje 2 filhos aqui, já estão criando até amizade aqui ao redor, já fazem que, tipo assim, muitos às vezes não gostam de vir, tem um filho ou que já tem outros amigos que já procuram outras festas, mas já estão criando raízes aqui ao redor e faz com que eles cada vez já gostem de vir mais para cá e passar o tempo aqui, pelo menos no final de semana, e se entreter aqui na orla do pastoreal. E vale a pena, o lugar é fantástico. Valeu! E o Ariel percebeu que você não se inscreveu no canal, e ele mandou dizer que se você não deixar like também, ele vai parar de fazer vídeos legais pra você. E quem tá aqui animando essa festa é o Rui, do Chopp Cardial, olha só. Que coisa mais linda aí no copo. Aí. Olha só, quero conversar com o Rui agora. Rui, como surgiu essa ideia de fazer esse chopp? Já provei 2 vezes e recomendo, o chopp é muito bom. E hoje tá animando aqui a festa do Réveillon. A ideia de fazer chopp veio da onde? Da família? Não, os amigos, né, cara? Daí eu provei um chopp artesanal que um amigo me trouxe. E eu disse, cara, isso aqui é diferente. Opa! E aí comecei e ele disse, cara, tu faz cerveja? Não, eu que faço. E aí começamos a fazer junto, porque eu queria aprender e o cara não tinha demanda, digamos assim, paneleiro, né? Paneleiro, a gente começa paneleiro, né? Pra aprender. Assim. Paneleiro. E aí começamos na garagem de casa e ele trouxe o equipamento dele para fazer junto comigo e começamos, e eu aprendi com ele o básico, digamos assim, né? E aí a gente foi fazendo. E ele sempre tinha na cabeça de ele queria montar uma fábrica, né? Nós era 3 sócios, na verdade. E aí hoje ficou sozinho. Exato, porque o mercado é complicado, né? E tem coisa ruim no mercado, né? Fala. Tem. O povo bebe qualidade ruim. Não. É quantidade, né? Não é? Né? Digamos assim, o mercado é complicado, entende? É um mercado assim complicado. Pra te entrar tem que ter preço, e aí envolve qualidade, né? Essa questão aí. Tem muito artesanal fazendo coisas mais assim, digamos assim, o pessoal já mas artesanal é ruim, né? Porque tem coisas diferentes no mercado, né? Tem qualidade, tem muita artesanal muito boa, né? A Blumenau,
digamos, Santa Catarina é o berço da cerveja, digamos, artesanal, coisa assim, né? Quem vai no festival de cerveja, né? A gente já foi. Então tem várias coisas diferentes. É uma questão de cultura, né? A cultura do pessoal tomar aquela cerveja que sempre tomou e tomar um negócio diferente. Mas é forte, mas é mais encorpada, mas é isso. Cara, mas é uma cerveja de qualidade, que usa água, malte, lúpulo e levedura. Primeira vez que eu fiz isso, eu Dentro- senti a diferença, verdade. dentro- Né? não, Hoje e- você não volta mais, né? Não, Porque a qualidade é outra, né? sim, não, é assim, ó, nós produzimos uma cerveja dentro da lei da pureza alemã, né? E a lei da pureza alemã diz água, malte, lúpulo e levedura, entende? Então a gente procura trabalhar dentro desses princípios básicos, digamos assim. E aí, cara, depois nós começamos a fábrica, devagarinho, fomos indo, né? E aí não conseguiu por causa de tempo, porque a gente não se dedicava exclusivamente a isso também, Tem né? outras atividades também, né? Isso, porque a gente não podia viver daquilo, tipo, era uma Hobby. aposta, né? Não, nós Aposta. apostamos naquilo ali, né? E começamos junto e foi. Aí um não pôde e foi indo, cara, ficou eu lá tocando o negócio e, cara, tamo aí, tamo vendendo e devagarinho a gente vai indo. A gente não quer expandir muito, sabe? Qual é a Tipo, quantidade que faz hoje, a abrangência, vende para onde? porque a gente vende para cidades, a gente trabalha muito sob encomenda, né? Uhum. Pedidos, né? Festas, eventos, Isso, né? pedido. O cara faz um pedido, a gente trabalha mais em cima de pedidos, né? Porque se a gente vai se dedicar especificamente a isso, digamos assim, aí tu não sai mais dentro da fábrica. E não é uma coisa que eu realmente quero. Eu faço porque eu gosto do produto de qualidade, digamos assim, e quero atender uma parte. Eu não preciso fazer, digamos assim, eu não quero atender todos, digamos, né? Porque quando tu começa a crescer, tu depende de pessoas e aí aquilo começa a ficar meio, como é que eu vou te explicar? Pesado, digamos assim, né? E é um negócio, cara, que a gente faz assim para o público diferenciado, digamos assim, né? Que quer um negócio diferenciado, não quer aquele quer provar uma cerveja diferente, uma IPA, uma Red Ale, que a gente faz às vezes no inverno, né? Que são cervejas mais de inverno, mais fortes, né? Que são cervejas diferentes. Aí a gente, em Porto Alegre, a gente vendeu muita IPA lá, na Expo Inter, né? A gente vendeu IPA, Red Ale, o pessoal Já foi gostou. mais longe, Porto O pessoal Alegre. gostou. Não, eu tenho vários contatos lá para vender para lá, né? Digamos assim. Só que aí, assim, aí depende de pessoas e não é uma coisa que, sei lá, se eu... Logística e tudo, Isso, a logística hoje é complicada, não é né? fácil. Aí tu tem que entrar com logística, daí tu tem que contratar pessoal. Hoje somos, tipo, eu e minha esposa que a gente trabalha na fábrica lá e organiza e faz tudo. Então a gente atende mais a região nossa aqui. Aí Qual é a tem quantia por dia? A fábrica é 15 de novembro, não falamos, Isso. né? Qual é a quantia que faz por dia? Por dia ou como é que é? Produção diária, digamos, se eu pegar diariamente, porque tem um processo de fabricação e maturação, né? Aí você fabrica, depois você matura o produto, envasa e tal. 10, 15 dias, né? Só que assim, nós produzimos hoje, se eu pegar produzir lá, eu tenho tanques de 1.200 litros, se eu produzir lá, vai dar 800 litros no dia. Né, que eu pegar na fábrica, começar de manhã e tocar até umas horas da noite direto, né? 800 litros. Isso. Então, mas a gente trabalha muito sob encomenda, né? Claro, Se tiver sempre tem encomenda, algum... faz mais. Claro, Né? a gente sempre tem um estoque, mas a gente não deixa muito estoque assim para 3, 4 meses, né? Não, isso não. A gente vai trabalhando conforme a gente vai tendo o pedido e a saída, né? A demanda. Legal, Cardeal de 15 de novembro. E esse logo, mostra o logo aí, que bonito, chama atenção. Qual foi a ideia de fazer? Cardeal eu já vi aqui da região, mas é meio raro hoje em dia, né? Sim. Mas ele chama atenção. Qual foi a ideia de fazer esse logo aí? Ficou bonito, né? Para ter uma marca assim que o pessoal não esquecesse. Se gostasse do produto, ia lembrar. Lembrar do Cardeal. Exato. Porque tem muitas marcas hoje que você toma, você não sabe mais
o nome depois, né? Você vai procurar, você não sabe mais o nome, né? Exato. Então, Tem tanta coisa em tem tanta informação hoje em coisa, dia, então né? assim, ó, eu acho que ficou Tem que uma marcar logo... o cliente, né? Isso, foi uma logo legal, foi um amigo nosso que fez, trabalhamos junto, assim, ó, até eu ajudei a desenvolver, e o cara deu umas ideias, e eu dei outras ideias, disse, não, temos que colocar a cevada, temos que colocar o lúpulo, e aí o Cardeal no meio. cardeal e tal, e a escrita, e fomos desenvolvendo e fizemos junto, cara. Se dizer assim, ó, foi legal. E eu acho que ficou legal, né? A marca ficou legal, assim, para nós trabalhar em cima, mas para chamar atenção, para o cara não esquecer. Entende? Se pegar numa prateleira, consumir um dia, vai lembrar, bah, mas esse aqui é legal. Eu vendo muito copo, esses copos aqui, o pessoal vem procurar copo, a marca, né? Então, assim, ficou legal, né? Ficou muito bom. Muito bom. Isso é um negócio que É um diferencial. A marca é bonita, o chopp é bom, então é um diferencial que a gente tem é também, sucesso garantido e eu desejo isso para você com certeza, que cresça muito e possa um dia, quem sabe, viver só disso. Eu sei que tem prazer envolvido, gostar de fazer, né? Com certeza que o gosto o principal é isso aí, cara, porque assim, a gente se vai se dedicar, que nem eu disse, vai dedicar, botar o vendedor, fazer a logística, Claro. a gente não sai de dentro da empresa. Entende? E hoje eu já tô num ponto da minha vida assim que, cara, eu gosto de outras coisas que eu faço, que eu fazia antes, entendeu? E eu não quero deixar de fazer, porque senão você começa a ficar escravo do teu trabalho. Isso não é legal, né? Então você tem que fazer um negócio que você consegue atender bem o teu cliente, Claro. que é o teu cliente, que eu priorizo muito atender meus clientes, que são aqueles caras que me compram seguido, que me compram certinho, eu quero atender eles bem, procuro atender eles bem, a qualidade no atendimento. Eu não quero saber assim, ó, eu vou atender quantidade, aí começa, tipo assim, mas, entende? Tu começa a deixar falhas, né? Você vê grandes marcas fazendo isso, né? Querem atender quantidade e aí não importa quem é. O pessoal quer vender, cara. Exato, O pessoal exato. quer vender. Quantidade. Aí deu problema de chopeiro, deu problema de gás e coisa, daí ninguém mais se atende de nada, né? Porque é muito complexo. Nós fizemos todo o processo, entende? A gente não faz só a venda do chopp. A gente faz a fabricação. Começo ao final, né? Exato. A fabricação, a gente fabrica, a gente compra o malte, a matéria-prima, fabrica, distribui e vende. E atende digamos, o teu consumidor final, né? Tu vai atender ele bem, né? Não importa o horário, não importa... Claro. Só que é o teu cliente que é o teu cliente. E a gente valoriza muito o cliente da gente, né? Certinho. Então é isso, o Rui, Chopp Cardeal, nesse evento hoje, que vai ser maravilhoso, o Réveillon não chegou ainda nesse dia de hoje, vai chegar e regado ao Chopp Cardeal. Sucesso, com certeza. Valeu.
Réveillon é dia de fogos de artifício, olha só que maravilha. E assim foi o primeiro dia. Tá bom já? Não! Fica aí que tem muito mais. Tem passeio de barco, tem um pôr do sol maravilhoso, tem imagem com o nosso drone e muito mais. Fica aí. E claro, vai o convite, né? Chegou até aqui no vídeo. Meia hora de vídeo assistindo e não deixou o like ainda. Então capricha no like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e traz mais e mais conteúdo pra você. E essa é a vista que você tem ao acordar quando você opta em fazer o Réveillon às margens da água. Olha só que maravilha. E o churrasco aqui é desse jeito, com lenha, olha só que maravilha. Enxergar ele que é uma nota 100. Ah.
Vamos lá, que esse é maior, hein? Olha só. E 115 HP. Esse empurra água, olha só. Marcha lenta, dá aquela passeada de boa, olha só. Curtindo a natureza. Maravilha! Olha esse pôr do sol aí, que maravilha, hein? Barragem Passo Real. Essa é da Aurora, 15 de novembro. Tá a imagem legal que eu gerei enquanto estávamos no centro ali do Alag. Água para todo lado. Mostra, ó, a imensidão que é a barragem do Passo Real. Barqueiros menos experientes, inclusive, se perdem facilmente aí. Pode se perder ali nesses emaranhados, nesses braços que você vê aí. Então dá para usar até o GPS porque funciona normalmente. Então tá aí a beleza do alagado do Passo Real nessa imagem por GPS, pelo GPS do celular. É muito lindo, é muito bonito e muito grande, com certeza. Olha esse sol aí, que maravilha. Acho que é o sol mais bonito que eu vi na vida, hein? Olha só. Reflexo na água e tudo. Que maravilha. E essa imensidão de água, olha só. Que maravilha. Tá aí um pôr do sol fantástico, olha só. Que maravilha. Olha o champanhe! Eu preciso ter amigo. É bom esse aí? Esse foi longe. Esse aí é bom. Mais rápido, né? A bomba de 100 litros, né?
Mais um dia amanhecendo por aqui, hora de ir para casa e mais um dia até bonito. O vento tá forte, aparentemente pode chover a qualquer momento, mas até aqui, até o fim deste Réveillon, o tempo realmente colaborou, foi perfeito. Muito sol, muita calmaria, exceto as ondas feitas pelos veículos. Enfim, hora de dizer tchau. Então é isso, final desse momento, hora de voltar para casa, 2 dias acampados, agora é vez de voltar até a nossa residência e a vida normal. Foram 2 dias sensacionais, ao lado de pessoas muito legais, num local muito bonito, muito bacana, que com certeza vale a pena, e você conferiu tudo aqui no canal Viagens de Ariel. Gostou? Capricha no like então, né? Chegou até aqui no fim, deve ter gostado, né? Então deixa o like, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda, compartilhe também com aquele amigo que gosta de ver coisas diferentes e daqui a pouco estaremos de volta com muito mais pra você. Valeu, obrigado, abraço e até mais. Olha que maravilha, pra encerrar com essa vista bem legal dessa estrada aqui no interior. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.